capitalismo é um sistema social, político e econômico que se baseia na propriedade privada, na livre concorrência, no lucro e na chamada liberdade. Esse sistema nasceu com as características ditas anteriormente durante o século XV e XVI, sendo usado pela burguesia ascendente, se fortaleceu com o comércio marítimo dos europeus, com as civilizações orientais e com as colônias de exploração ibéricas da América e na África, ou seja, o sistema já começa com a dominação de um povo sobre o outro, característica que segue até o contexto atual. Socialmente, o sistema se divide em três grandes categorias, que são a média, a baixa e a alta classe. O nome delas variou muito ao longo da história. Por exemplo, nobres burgueses e escravos no seu período mercantil, ou grandes burgueses, pequenos burgueses e operários após a Revolução Industrial. Nesse tipo de sociedade, a alta classe sempre encontra meios de existir explorando as duas inferiores e as mantendo na ignorância. Os modos existentes para tal são inúmeros, seja pelo desemprego, falta de educação cultural de massa, a tradição familiar inquestionável ou o terror medo cego de um agente externo. Os altos encontram meios de se manter no topo, aumentando a distância entre eles e os médios, seus concorrentes. Os médios, por sua vez, fazem esforços para tomar o lugar dos altos. Eles conseguem isso conquistando o apoio da classe baixa, dizendo que trarão mudanças com o fim dos altos. No fim, eles se tornam os altos e mantêm a classe baixa onde estava. Esse fenômeno pode ser observado nas ditaduras fascistas da Europa, no populismo latino-americano e, ironicamente, nas ditaduras que se dizem comunistas, mesmo elas não vindo ao caso nesse momento. Na política atual, os modelos políticos que usam o capitalismo são as democracias presidencialistas e parlamentaristas, também tendo sido aplicadas ditaduras militares na América Latina durante o século XX. A democracia atual pode e talvez esteja se tornando um empecilho para as elites do capitalismo. Afinal, na democracia é onde, em teoria, o povo teria o poder que lhe falta, quando o assunto é capital, já que 1% da população possui mais renda que os outros 99%, mas a massa é facilmente manobrada, assim como seus representantes, que após eleitos são facilmente suscetíveis à corrupção. Já que prega a liberdade, o capitalismo apresenta uma grande produção cultural, tendo indústrias como a do cinema, que mantém estados inteiros. A elite também utiliza da cultura para manter a massa elevada, a já citada cultura de massa. Por isso, existem os chamados movimentos de contracultura, como o movimento hippie ou o punk. Esses movimentos, geralmente protagonizados pela juventude, conseguem mudar parte da mentalidade mundial e às vezes até passar ideais políticos, mas geralmente são combatidos pelo centenário capitalismo. Existem alguns modos de fazer o capitalismo um sistema mais humano, como mencionado no filme de Michael Moore, Capitalismo, uma história de amor. Existem empresas onde o salário do patrão é igual ao de seus funcionários, como se todos fossem sócios da empresa, tendo voto igualitário sobre o rumo do estabelecimento. Este modelo de administração é chamado de cooperativismo. Além do cooperativismo, a classe trabalhadora pode usar o seu poder de paralisação e greve para manter seus direitos como humanos e continuar tendo suas